Fala, espíritas do Brasil! Eu me chamo André Luiz, sejam muito bem-vindos ao canal Espiritismo Pop. E no vídeo de hoje a gente vai falar de mais um tema polêmico, mais um tema delicado, que é o suicídio. Você sabia que uma das maiores caridades que um espírita pode fazer é divulgar o espiritismo? Quando você se inscreve no nosso canal, assiste um vídeo até o final, ou quando você faz um comentário, curte o nosso vídeo, na verdade você está praticando caridade, porque o YouTube entende que esse vídeo é bom e entrega ele para mais pessoas. Então não deixa de interagir com a gente, com os nossos vídeos, e assim, juntos, a gente vai levar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? André Luiz e o suicídio. Segundo a OMS, 800 mil pessoas morrem por ano pela prática do suicídio. O suicídio é considerado a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Para cada suicídio realizado, existem ainda muitas tentativas mal-sucedidas. Cada suicídio é uma tragédia que afeta famílias, comunidades e países inteiros. O suicídio é tratado hoje como um grave problema de saúde pública e pode ser considerado uma verdadeira pandemia. O livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, aborda esse tema. Nele, André Luiz, após a sua morte, despertou no umbral e foi recebido como suicida. O suicídio sempre foi tratado pela literatura psiquiátrica como um ato intencional de causar a própria morte, ou seja, um ato voluntário. André Luiz, nesse livro, trouxe para discussão o tema polêmico do suicídio involuntário, que é praticado, mesmo sem a intenção, por pessoas que têm consciência de que seus atos podem levar à morte. A gente viu no vídeo anterior que em nosso projeto reencarnatório é definido no departamento de reencarnação quanto tempo a gente vai viver aqui na Terra. E esse período só pode ser reduzido através do suicídio. Ninguém morre antes do tempo. O suicídio involuntário acontece quando a pessoa não percebe que está se matando. No caso do médico André Luiz, após a sua morte, ele ficou 8 anos vivendo nas regiões mais baixas da espiritualidade. Quando ele finalmente conseguiu ser socorrido pelo espírito de Clarencio, que o retirou do umbral, ele não entendia por que era chamado de suicida pelos espíritos inferiores que atormentavam ele no umbral. Clarencio então explicou que, como médico, ele sabia que não poderia fumar, beber em excesso, comer demais, porque essas práticas podiam comprometer a função dos pulmões, do fígado e da região gástrica. Freud dizia que todos os seres vivos têm uma tendência à autodestruição, que ele chamou de pulsão pela morte. Freud também disse que, em oposição a essa pulsão pela morte, a gente tem nos nossos arquivos inconscientes do id um instinto de conservação. Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, colocou uma mensagem do espírito François de Geneve que explica o porquê que às vezes a gente sente uma tristeza, um desânimo, um abatimento, a gente percebe a vida tão amarga e passa a ter o desejo de morrer. Ele explica que isso pode ser a nossa alma aspirando à liberdade do mundo espiritual. Porque em alguns momentos o corpo físico nos serve como uma prisão. François nos incita a resistir a esse desânimo, a sermos fortes e corajosos para suportar esse desejo de voltar para a pátria espiritual antes do tempo. Kardec, nas questões 943 a 957 do Livro dos Espíritos, nos traz uma primeira visão sobre a importância desse assunto. Os espíritos benfeitores responderam que o espírito suicida que não tem a coragem de suportar as misérias e decepções da sua existência não recebe a ajuda de Deus. Deus ajuda as pessoas que sofrem e deixa de ajudar quem falta coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações.
Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. O suicídio voluntário ou involuntário é um dos maiores problemas que o espírito tem que enfrentar quando desencarna. A gente já viu no vídeo anterior, eu vou deixar o link para vocês verem, que quando a gente reencarna, a gente volta para o palco da Terra com um papel a ser representado dentro de um elenco pré-definido, que são nossos parentes e amigos, que vão nos ajudar a construir a nossa história, a história de cada um dos envolvidos, a história da nossa família, a história da nossa sociedade como um todo. Quando um dos atores foge de cena antes do tempo previsto, como no caso do André Luiz, ele cria dois grandes problemas. O primeiro problema é para os personagens que ficam. A esposa sem marido, os filhos sem pai, os irmãos sem o apoio do irmão, o hospital sem o médico, os amigos. Fica uma lacuna na história, que não poderá ser preenchida por nenhum outro ator. E a história não mais poderá ser contada do mesmo jeito que estava previsto no script de cada um. O segundo problema é para o próprio ator fujão, pois ele saindo de cena antes do tempo não vai encontrar disponível no plano espiritual nenhum espírito do seu relacionamento para ajudá-lo, porque eles estão, a maioria, aqui encarnados na Terra, desempenhando seus papéis. Então, todo esse período que ele vai ficar no mundo espiritual sem ter muito o que fazer, na mais absoluta solidão, ele acaba passando no umbral e se cobra pelas suas culpas, pelo próprio tribunal da sua consciência. Os planejamentos das encarnações individuais fazem parte do planejamento das encarnações coletivas, que são minuciosamente elaborados pela espiritualidade superior. E cada espírito aqui na Terra é como uma peça de uma engrenagem complexa, que faz a máquina se movimentar. A vida é uma dádiva de Deus, e ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, inclusive de si mesmo. Por isso, o Espiritismo condena toda forma de destruição da vida que não seja natural, como o aborto, a eutanásia, a pena de morte, a eugenia e o suicídio. Todos são crimes contra a lei de Deus, e quem os comete vai responder mais tarde de uma maneira muito triste através do próprio sofrimento, numa existência posterior. Então, para finalizar, vou pedir de novo que vocês curtam esse vídeo, deixem um comentário e não deixem de se inscrever, beleza? Então eu acho que é isso. Muito obrigado e fiquem bem!